Fazer uma operação boa e logo em seguida pensar, na próxima eu vou aumentar a mão. Ou pior ainda, fazer uma operação ruim e pensar, não tá bom para mim, na próxima aqui eu vou dar uma reduzidinha na mão. Isso te bota numa inconsistência de resultados e ninguém fica atento a essas observações que eu vou te dar aqui. E tudo isso tu vai poder aplicar no próximo dia operacional. Então vamos lá! Quando tu fica variando o tamanho de mão, independente do resultado da primeira ou da segunda operação, isso cria na tua vida operacional problemas como distorcer o teu relatório de performance. Quando tu aumenta e diminui o tamanho de mão, naturalmente terão operações que deram mais dinheiro, mas não necessariamente foram as maiores, simplesmente deram mais dinheiro porque tu estava com mais lotes, e operações que deram menos dinheiro, mas tu vai dar menos atenção porque justamente deram menos dinheiro, mas são operações que tu pegou muito bem, operações que dariam muito mais dinheiro se tu tivesse padronizado os lotes. Mas a gente vai falar sobre o segundo dos problemas, misturar a relevância dos setups ou dessas estratégias com o peso diferente das operações. Então, uma operação tua que tá dando muito boa, mas tu tá usando pouco lote, não vai ser visualmente boa para ti na hora de tu analisar o teu relatório. E mais do que isso, ela não vai ser boa o suficiente para poder compensar o prejuízo das outras que, porventura, foram feitas no tamanho de mão maior. Mas o detalhe principal é que tu bota uma variável totalmente desnecessária de emocional a mais nas tuas operações. Isso coloca os teus resultados numa inconsistência desnecessária. Concorda comigo que não faz sentido agora, olhando de fora, tu aumentar a mão para aumentar a tensão da tua operação e às vezes diminuir a mão numa operação que deu um monte de pontos, mas tu estava com mão menor? Vê como tu deixa mais inconsistente as coisas. E o primeiro passo para buscar a consistência é que tu consiga padronizar uma coisa que seja replicável. E eu não digo padronizar no setup. Setups padronizados, eles funcionam um pouco e param de funcionar. Mas até inclusive sobre isso a gente vai entender aqui nesse vídeo. Tu vai padronizar uma coisa muito mais eficiente do que um setup. Um padrão de pensamento não só para a tua gestão, mas sim para o lado que tu vai escolher para operar. Então, se tu já está gostando desse vídeo até aqui, te inscreve no canal e deixa o teu like. Vambora, que agora eu vou te mostrar exatamente o que deve ser feito nessa situação. Se tu tá tendo essa inconsistência de às vezes aumenta a mão, às vezes diminui, o primeiro e principal dos pontos. Antes de atingir a consistência de resultados, e até mesmo eu posso dizer que para tu atingir pela primeira vez a consistência de resultados no mercado, tu deve padronizar o tamanho de mão, o tamanho de lotes, de uma maneira eficiente, que qual é essa maneira? Olhar quanto de capital tu tem, se tu está operando com o teu capital, se tu está na mesa proprietária, defina um padrão de stop. O padrão de stop, ele vai definir o tamanho do padrão do teu ganho. Então, sempre comece definindo o tamanho de lotes, baseado no financeiro do stop, que tu já sabe que tu não vai ficar muito abalado, mas também não vai ficar muito displicente. Tem um ponto de equilíbrio. Todo mundo tem. E aí, a partir daquele nível, tu definiu, show de bola. Agora tu vai para a parte número 2, que é justamente tu definir a direção da operação antes de abrir ela. E como tu faz isso? Com uma pergunta simples. Hoje, o cenário como um todo, o contexto daquele ativo que tu está operando, o contexto do mundo, o mercado está mais otimista ou pessimista? E desse jeitinho mesmo, assim, ó, otimista significa o quê? Tem mais notícias boas, as bolsas pelo mundo estão subindo, tá tudo mais tranquilo, tá saindo dados econômicos bons. Ou o cenário está pessimista, está saindo tudo ruim, as bolsas estão desabando pelo mundo. Por quê? Nos dois cenários, tu consegue determinar o principal das operações, que é qual a direção. Tu ouviu falando de otimismo e pessimismo, tu já pensou, não,
Ó, então se eu estou operando índice, é otimista, as bolsas estão subindo, eu vou comprar índice. É esse é o racional. Perfeito. Então, isso alinhado a uma gestão de risco equilibrada já vai te colocar aí, no mínimo, num relatório 2 vezes melhor do que quando tu ficava tradando com mãos variáveis e, mais do que isso, tradando sem considerar o contexto. Porque lembra, qualquer setup ou qualquer estratégia, sem contexto, ela funciona uma vez e para de funcionar. Então, se tu quer ter consistência no mercado, olha como ficou mais claro para ti. Tu tem consistência das operações baseado no nível de financeiro que tu tem. Ou seja, sempre vai ser aquele padrãozinho. Só que o padrão operacional ele vai se alternar de acordo com o humor do mundo. Ou seja, o cenário está mais otimista ou pessimista. Se tu está operando índice, num cenário otimista, tu só vai esperar oportunidades para comprar. Se tu está operando dólar, é o contrário, tu só vai esperar oportunidade para vender no otimismo. Lembra, quando está tudo bom, o dólar cai aqui no Brasil? Isso é o cenário base. E quando tu vai operar no mercado, não adianta tu ficar tentando operar na exceção. Te prioriza o cenário base com uma gestão equilibrada. Isso vai te botar em outro patamar tuas operações. Então, faz isso agora para te poder já operar nos próximos dias e comenta aqui para mim se tu já fazia essa gestão padronizada ou ficava variando o tamanho de mão. Pode comentar ali que eu gosto de ler e responder todos eles.